Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar numa verdadeira aula didática explorando a teologia fundamental sobre a natureza de Deus. A grande questão que vamos investigar é: como é que um Criador infinito consegue se tornar pessoalmente acessível para a humanidade? O material que vamos analisar desvenda esse mistério fascinante e nos guia por conceitos super profundos sobre a essência divina, sempre usando as lentes dos textos bíblicos. O nosso roteiro para hoje está estruturado em 6 partes. Vamos passar por o Criador infinito, atributos divinos, natureza da Trindade, a personalidade de Deus, amor e livre-arbítrio, e vamos fechar com Jesus e a revelação. A ideia é sair dos conceitos gigantescos do cosmos infinito e chegar até aquela revelação profunda e super acessível de Jesus Cristo. Vamos direto para a nossa primeira parte, o Criador infinito, o Ser Supremo além do tempo e do espaço. Aqui a gente já esbarra no maior paradoxo dessa nossa análise. Deus é descrito como o Ser Supremo, o Criador do Universo, vasto demais para a gente compreender na totalidade, mas que, de forma incrível, tem um desejo imenso de ser conhecido. Pensa bem, a essência divina transcende completamente as nossas limitações. Enquanto a humanidade é fisicamente limitada, totalmente presa nas fronteiras da biologia e amarrada pelo tempo e espaço, Deus é um espírito infinito. Ele existia antes mesmo do tempo e do espaço serem inventados. Ele não tem começo, não tem fim e não se prende a absolutamente nenhuma limitação física. Seção 2. Atributos divinos. Santidade, onisciência e onipotência. O texto base nos traz características muito exatas que definem a perfeição e a soberania de Deus, com os pés bem fincados nas Escrituras. É fascinante ver como cada um desses atributos se apoia em referências bíblicas, que são os pilares dessa doutrina. Deus é majestosamente santo, como vemos em Isaías 6, versículo 3. Ele é o sustentador impecável que criou cada pequeno detalhe do universo com regras complexas, conforme lá em Isaías 40, 28. Ao mesmo tempo, é um Deus vivo descrito em Hebreus 10, 31, cujo poder absoluto sustenta todas as coisas visíveis e invisíveis. Agora, trazendo isso para uma realidade bem prática e emocional. Nós, seres humanos, mudamos o tempo todo, né? A gente altera nossas opiniões, passa por novas experiências e as nossas convicções vão se moldando ao longo dos anos. Mas, em um contraste absurdo, a imutabilidade e a perfeição de Deus, fundamentadas no texto de Hebreus 13:8, fornece uma base infinitamente confiável. O documento é claro: Deus não falha, não erra e não muda. E o ponto crucial que deriva dessa infinitude é a onisciência divina, que basicamente é a capacidade ilimitada de ver o passado, o presente e o futuro tudo ao mesmo tempo, sem nenhuma barreira de tempo. E olha só o benefício prático gigantesco disso. Saber que o Criador enxerga e entende o quadro geral, tudo de uma vez, traz um conforto e uma paz interior indescritíveis, especialmente naqueles momentos de muita angústia e incerteza que a gente passa na vida. Avançando para a seção 3, Natureza da Trindade. Um Deus, 3 pessoas distintas. A gente entra agora num dos temas teológicos mais profundos do material, a distinção entre a essência única de Deus e as manifestações dele em pessoas diferentes. O documento define a Trindade de um jeito bem pontual. Trata-se de um Deus único que existe em 3 pessoas verdadeiras e distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. O que precisa ficar cristalino para quem está acompanhando essa aula é que todos os 3 compartilham exatamente a mesma substância e essência. Eles são totalmente iguais em poder e glória, mantendo uma unidade indivisível, mas operando como pessoas distintas. É o que está lá em Mateus 28:19. E para não deixar absolutamente nenhuma margem para dúvida, a análise reforça o que o texto diz categoricamente. Existe apenas um Deus, a quem todas as coisas do universo estão sujeitas. Mesmo se manifestando nessas 3 pessoas distintas, não tem outro Deus de forma alguma. Trata-se fundamentalmente de uma única entidade suprema. Seção 4. A personalidade de Deus. Um Deus que sente e cria. Deixando a doutrina puramente abstrata um pouquinho de lado, a revelação nos mostra que esse Criador infinito e invisível é, na verdade, profundamente pessoal. Ele tem uma personalidade muito bem definida. Deus ama, se alegra, fica triste, até se zanga. Mais que isso, ele é altamente criativo, tem imaginação e, sim, possui senso de humor. E sabe por que nós humanos temos essas capacidades racionais e morais que os outros animais não têm? É porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como diz lá no começo de Gênesis. Nossa moralidade é um reflexo direto dessa maravilhosa personalidade divina.
E tudo isso nos leva de volta à santidade dele. Deus é impecável, totalmente puro e separado de qualquer mal. Mas olha que interessante, a majestosa santidade dele não é só um quadro na parede para a gente admirar de longe. Baseado na primeira carta de Pedro, o texto mostra que é um convite ativo. É um padrão de pureza que deve influenciar e guiar diretamente a forma como a gente se comporta no nosso dia a dia hoje. Seção 5. Amor e livre-arbítrio. Amor incondicional e a escolha humana. Aqui a gente chega numa encruzilhada fascinante. Como é que a soberania absoluta de Deus convive com o livre-arbítrio humano? O primeiro passo para entender isso, olhando pelas lentes do amor divino, é que esse amor é 100% incondicional. Está lá em 1 João 4,10. Ou seja, você não pode comprar, não dá para fazer por merecer e, por incrível que pareça, não depende nem mesmo de a pessoa acreditar nele. Deus conhece perfeitamente as lutas de cada um de nós e simplesmente decide nos amar de forma plena, até quando rola uma rejeição à existência dele. Vamos destrinchar como essa mecânica funciona passo a passo. Primeiro, Deus oferece esse amor de forma proativa. Segundo, Ele dá para a humanidade o livre-arbítrio para escolher. E terceiro, e isso é fundamental, Deus respeita essa escolha. Pensa bem, forçar qualquer pessoa a amar seria uma imposição extremamente cruel, não é? Por isso, a todos nós é concedido o poder soberano do livre-arbítrio. Escolher se queremos seguir esse caminho e retribuir esse afeto, ou se preferimos seguir a vida de outro jeito. Para ilustrar essa graça de uma forma bem cotidiana, o texto resgata aquela metáfora belíssima do filho pródigo, do livro de Lucas. O que isso significa na prática é que Deus está literalmente sempre esperando de braços abertos. Se alguém que se afastou decidir mudar de ideia e voltar, vai encontrar uma recepção calorosa, exatamente como aquele pai que faz uma festa para o filho que voltou para casa. Seção 6. Jesus e a revelação. Tornando o Deus invisível, visível. Para fechar nossa análise, a gente precisa responder a uma pergunta existencial bem importante. Dá mesmo para conhecer a Deus de um jeito pessoal e íntimo? Porque, convenhamos, entender plenamente um ser infinito, invisível e que desenhou o cosmos é uma tarefa praticamente impossível para nossa mente. Então, como foi que Deus decidiu se revelar num formato que a gente consegue entender? A resposta brilhante que o material de origem traz está na encarnação. Deus se tornou homem através de Jesus Cristo. Ele viveu no meio das pessoas, no nosso tempo e no nosso espaço, justamente para provar que esse relacionamento pessoal é sim totalmente possível, como a gente lê em João 1,14. A humanidade de Jesus é a grande ponte que preenche aquela lacuna gigante, facilitando uma conexão direta com o Criador. E como a gente vivencia essa presença no nosso dia a dia? O texto dá passos muito práticos. Primeiro, construir uma amizade sincera com Jesus. Segundo, a humildade de pedir perdão quando a gente escorrega. Terceiro, buscar a conexão diária por meio do Espírito Santo que tem esse papel contínuo na vida de quem crê. E claro, o hábito de ler a Bíblia. São conselhos totalmente aplicáveis para a gente integrar o amor divino na nossa rotina. E por falar nisso, é crucial lembrar que a Bíblia é o manual definitivo nessa jornada. Ela funciona como uma revelação escrita, palpável, de Deus. É através dela que ele comunica continuamente a sua palavra, o seu amor incondicional e a sua essência para a humanidade, traduzindo a personalidade do Criador para a nossa mente. Para encerrar o nosso estudo de hoje, eu deixo uma provocação para a gente pensar. Se o Criador infinito, onisciente e onipotente de todo o universo quer ativamente ter um relacionamento pessoal com a gente, como a leitura da palavra dele pode transformar a nossa compreensão da realidade ainda hoje? Entender a Trindade, os atributos divinos e esse amor incondicional absurdo não deve ser só um exercício intelectual. Isso tem que ser a faísca que nos inspira a explorar as Escrituras todo dia de forma muito mais profunda.